A seguir veremos as opções Análise das despesas e Análise das receitas. Vamos em Avançado, Gráficos, Análise das despesas. Nesse momento, o Conta Exata mostra o formulário de pedido para a montagem do gráfico Análise das despesas. As opções Análise das despesas e Análise das receitas adotam metodologia e forma de apresentação idênticas, com a única diferença que uma opção demonstra as despesas e a outra opção demonstra as receitas. Devido a este fato e visando a rapidez, estaremos mostrando neste vídeo somente a opção Análise das despesas, lembrando mais uma vez que a forma de uso e conceitos tratados nesse vídeo, que irá demonstrar a análise das despesas, aplicam-se também à opção Análise das receitas. A opção Análise das despesas tem por finalidade montar um gráfico de tortas, destacando os grupos de despesas mais significativos. No caso do gráfico de análise das receitas, a montagem do gráfico é feita destacando os grupos de receitas mais significativos. Vamos fazer um pedido. Conta Exata pede o mês, vamos informar mês 1. A seguir, o Conta Exata pede o tipo da moeda. Você pode gerar o gráfico moeda corrente ou escolher uma segunda moeda. Para fazê-lo, clique aqui no botão mais. Conta Exata, nesse momento, mostra as opções de escolha de segunda moeda. Para escolher uma moeda de sua preferência, clique aqui na caixa de opções e, caso queira em segunda moeda, clique em especificar a segunda moeda. A seguir, o Conta Exata pede o código da segunda moeda. Para fins do nosso exemplo, vamos optar por em moeda corrente. Vamos clicar em OK. Conta Exata, nesse momento, pergunta se você deseja montar o gráfico usando faixas de CR. Se você disser usa CR igual a não, todos os códigos de centro de responsabilidade serão incluídos no relatório. Se você disser sim, você pode especificar uma faixa de códigos CRs, por exemplo, dizendo ali sim na caixa de opções. Conta Exata habilita a faixa de código CR inicial e CR final. Para selecionar a faixa de CR, clique no botão Captura. Conta Exata, nesse momento, traz o plano do centro de responsabilidade para a tela. Para escolher um CR, você inicialmente seleciona e a seguir clique em Captura. Pronto, nesse exemplo aqui, o CR inicial foi o grupo 130. O CR final, por exemplo, vamos capturar também. Selecionar o grupo 130 e a seguir capturar. Quer dizer, esse gráfico aqui seria gerado para todos os CRs relacionados ao grupo 130, inclusive os subordinados a ele também, como vimos no exemplo 13001, 13002 e 13003. Você verá maiores detalhes a respeito de formulação de pedidos no vídeo que trata sobre o módulo Interrogar. Esse vídeo procura mostrar como você tira o máximo proveito possível no preenchimento de formulários de pedido desse módulo. Para fins do nosso exemplo, vamos fazer o uso do CR igual a não, de forma a incluir todos os CRs no pedido. Vamos clicar aqui em OK. Conta Exata utiliza até 8 fatias para a montagem do gráfico. As 7 primeiras fatias representam os 7 grupos de despesas mais significativos, e os demais grupos de despesas são totalizados e representados em uma única fatia, no caso, a 8ª fatia, aqui representada pela cor preta. Os percentuais apresentados referem-se a percentuais sobre o total da despesa apurada no período, por exemplo, as despesas de janeiro de 96. O percentual de 23,37% dessa fatia vermelha refere-se a 23,37% sobre o total das despesas de janeiro para a conta, aqui na legenda representada, materiais. A fatia azul ficou com o segundo lugar, com 18,43% total dos custos, aqui representada pelo grupo Outros Gastos com Pessoal no valor de R$ 2.472. Em terceiro lugar ficou salários, com um percentual de 17,9% sobre o total das despesas, aqui com o valor de 2.400. Em quarto lugar, despesas com aluguéis, com um percentual de 16,89% sobre o total das despesas, aqui também na legenda na cor verde. E assim por diante,
até a oitava fatia, que representa todos os demais grupos não compreendidos nos primeiros 7 grupos. A visão atual refere-se a saldos do mês de janeiro, aqui conforme está, né, selecionado na caixa de opções visão. Você pode clicar nessa caixa e, por exemplo, alterar para saldos acumulados. Né? Por exemplo, se você tivesse em maio, a visão saldos do mês iria mostrar somente os saldos do mês. Saldos acumulados iria mostrar o acumulado de saldos verificados de janeiro até o mês de maio. Você também pode alterar a posição da legenda do gráfico. Por exemplo, atualmente a legenda está no rodapé, conforme aqui a caixa de opções. Clicando na caixa de opções, por exemplo, você pode mudar a legenda de posição, por exemplo, para a direita. Enquanto exato nesse momento mostra a legenda à direita. Você também pode alterar, por exemplo, a legenda no topo. E assim sucessivamente. Vamos alterar lá para onde estava a legenda no rodapé. Além das posições de legenda, você também pode mudar alguns efeitos. Por exemplo, as marcas, ligar ou não. Por exemplo, aqui eu desabilitei as marcas e agora ela não mostra mais os percentuais. Clicando mais uma vez, as marcas são novamente mostradas. A opção gradiente muda o fundo para cinza ou dá uma tonalidade meio azul com efeito gradiente. A opção profundidade altera a profundidade do gráfico, por exemplo. Se clicando e arrastando no botão profundidade, você pode alterar a profundidade do gráfico. A opção rotação pode rotacionar o gráfico para um ângulo que melhor se adapte à impressão que você pretenda fazer. A opção animar faz uma animação no gráfico e ela foi inserida visando a apresentações gerenciais. Você pode alterar também a velocidade da animação. Vamos interromper a animação. Nesse momento, Conta Exata mostra a análise das despesas para as contas sintéticas. Nós podemos ver com detalhes cada fatia dessa torta. Por exemplo, a fatia vermelha representa o grupo sintético materiais. Para ver quais são as contas subordinadas ao grupo sintético materiais, vamos aqui na caixa de opções sintéticas. Ele mostra nesse momento todas as contas sintéticas que ele considerou para a elaboração desse gráfico. Nos interessa ver no nosso exemplo as fatias subordinadas ao grupo materiais. Vamos clicar aqui. Nesse momento, Conta Exata mostra um gráfico contendo as contas subordinadas aos grupos materiais. Os percentuais agora apresentados referem-se ao total da fatia em relação ao grupo materiais e não em relação ao grupo das despesas. Por exemplo, a fatia azul está representada pelo materiais de comercialização no valor de R$ 765 e representa 24,41% do total do grupo materiais. A fatia vermelha representa pela conta materiais de consumo. A fatia amarela, matéria-prima, e assim por diante, todas elas subordinadas a materiais. Vamos voltar ao grupo sintéticos novamente. Conta Exata voltou à exposição dos grupos sintéticos. Para ver, por exemplo, os grupos analíticos da conta sintética, outros gastos com o pessoal, representado pela fatia azul, vamos ali na caixa de opções sintéticas, mais uma vez, clicar no grupo sintético, outros gastos com o pessoal. Nesse momento, Conta Exata mostra um gráfico para as contas subordinadas ao grupo sintético, outros gastos com o pessoal. Observar que os percentuais apresentados aqui referem-se aos percentuais em relação ao grupo sintético no valor de 2.472. A fatia azul, por exemplo, refere-se a despesas médicas, a fatia vermelha, por exemplo, a recrutamento e seleção. Clicando mais uma vez na caixa de opções sintéticas, voltamos à exposição dos grupos sintéticos. Em resumo, você pode obter maiores detalhes a respeito de cada fatia do gráfico sintético, clicando no box sintético, escolhendo a fatia de sua opção. Para imprimir o gráfico, clique em imprimir. Exata vai trazer o formulário de pedido de impressão. Você pode alternar entre os modos paisagem e fotografia, como foi feito aqui. O modo paisagem
é o mais recomendado para esse caso. Você pode, por exemplo, desligar a visualização de imagens. Isso é só uma questão visual, não é para impressão. E você também pode aqui alterar o nível de detalhes, né? Clicando no botão detalhes e arrastando ele, você pode dar mais aparência, dar mais destaque para o gráfico e menos destaques para as legendas. Fica aqui a seu critério o ponto ideal. Aqui na caixa impressora você pode escolher impressora, configurar a impressora e enfim imprimir o gráfico demonstrado. Vamos fechar aqui. Fica então esse tópico que tratou do assunto análise de despesas encerrado.